Ok, vamos começar. Então, primeiramente, boa noite, Ana. Nessa aula de hoje, na verdade, a nossa ementa da disciplina de fontes alternativas de energia, ela é bem pequena, tá? Teoricamente, ela se encerraria na aula passada, terminando com a energia solar, que foi a aula 7. Mas tem dois temas que eu acho muito importante passar para vocês. O primeiro não está na ementa dessa disciplina, mas são dois temas muito importantes que, como a gente tem tempo ainda no decorrer da disciplina, eu vou estar passando esses dois temas, que é o tema dessa aula, que é a operação dos sistemas de geração, tá? A gente falou em todas as aulas sobre as fontes, as principais fontes, né, alternativas de geração de energia, e hoje a gente vai ver um pouquinho como que isso na prática funciona, né? Como que é a operação dessas fontes de geração. Como que funciona a operação do sistema de geração no nosso cenário nacional. E na aula que vem, o segundo tema é o processo de integração, né? Como que, quando se constrói, né, uma planta de geração eólica, solar, hídrica, como que é o processo para integrar essa planta no sistema interligado nacional e para que ela passe a fazer parte da matriz de geração, né? Como que funciona esse processo? Então, esse é o tema da aula que vem. Então, nós temos mais duas aulas para encerrar nossa disciplina, né? Que seria a aula de hoje, mais a aula que vem. Então, é muito provável que a nossa segunda avaliação ela seja feita no próximo sábado, tá? Ok? Beleza, prof. Tranquilo. Eu vou mandar essas informações no grupo depois, mas vamos dando sequência aqui então. Então, assim, eu falo muito, né, gosto muito, não sei se você assiste outras disciplinas, né, que eu ministro, que é geração, transmissão, distribuição e sistema de proteção. Então, assim, o que eu trabalho nas minhas três disciplinas é o que a gente conhece como o CEP, né, que é o Sistema Elétrico de Potência. O que é esse CEP? O CEP ele ele pode ser definido como o conjunto, né, de equipamentos físicos, instalações, circuitos, que estão todos conectados, né, com o intuito de gerar, transmitir e distribuir energia elétrica. Então, quando você pega qualquer fonte, vamos dizer uma usina eólica, até essa energia chegar na residência das pessoas, todo esse caminho que ela percorre, né, por todos esses equipamentos que ela passa, o conjunto, né, de toda essa obra é o que a gente conhece como CEP, né, Sistema Elétrico de Potência. E tem a finalidade justamente de gerar, transmitir e distribuir energia elétrica. Só que para que o CEP ele funcione efetivamente, ele precisa cumprir alguns requisitos. Que requisitos são esses? A função principal dele é abastecer os consumidores com energia elétrica, né, de forma barata, segura e contínua. Então a energia precisa chegar nas residências de uma forma contínua, ou seja, não ter interrupções no fornecimento, né? Seguridade, né? Isso aqui está relacionado à segurança no suprimento de energia elétrica, né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é que o sistema elétrico ele tem que funcionar de uma forma que sempre você tenha energia para abastecer a carga, né? Então, para isso que se constrói mais usinas, né? Se constrói eólicas, se investe em construção de novas fontes alternativas de energia, justamente para que se precisar, né, se ter um aumento de carga no sistema, você consiga suprir a necessidade dessa carga. Então, isso a gente conhece como suprimento de energia elétrica, né? Segurança do suprimento. Sempre eu vou ter geração disponível para comportar os meus aumentos de carga. Acessibilidade, né? Isso aqui é importante que a energia, como ela é um direito universal de todos, né? Está escrito na Constituição que todos nós temos acesso a saneamento básico, energia e água. Então, ela tem que chegar ao preço mais acessível possível, né? Então, as fontes de energia, né? Se você pega uma hidrelétrica, ela produz energia a partir de quê? De água.
Só que a água, ela é um bem público, né? Ninguém é dono da água no Brasil. Então, quando se usa a água para gerar energia elétrica, a energia elétrica tem que chegar de uma forma mais barata, né? E aí também a questão de qualidade, né? Não adianta nada a energia ser contínua, segura e acessível se ela também não ter qualidade. O que é a qualidade? Ela precisa cumprir os padrões de distorção harmônicas, os padrões de variação de tensão, padrões de variação de frequência. Então, assim, a energia ela tem que chegar de uma forma a cumprir também os requisitos básicos, né? Então, esse aqui eu vou passar um pouquinho por cima, tá? Não é bem o intuito da nossa aula de hoje, mas, assim, se você quiser saber um pouquinho mais sobre qualidade de energia, né? Eu sempre indico Prodist Módulo 8, tá? Se você digitar no Google Prodist Módulo 8, ele vai te levar para o site da ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, e ele vai te... Você pode abrir esse documento, lá vai estar falando todos os requisitos de energia, de qualidade de energia elétrica. Então, assim, o sistema elétrico de potência, né? Ele está dividido em três partes, né? Que é a geração, a transmissão e a distribuição, né? A nossa disciplina, né? Ela foca no primeiro ramo ali, que é a geração, que é todo o processo da conversão, né, de alguma fonte de energia, né, hidráulica, térmica, eólica, biomassa, isso em energia elétrica. E aí temos, então, a fase da transmissão e a fase da distribuição, que eu não vou entrar muito no detalhe, né, não é bem o nosso foco. Então, aqui é basicamente um desenho representando o que é o CEP, né? Então, aqui nós temos uma fonte de geração, uma hidrelétrica, e aqui nós temos o consumidor final, né? Que são as residências, as indústrias, os comércios. Então, aí você vê que a energia, ela passa aqui por um transformador elevador, passa por uma linha de transmissão, passa por uma outra subestação abaixadora, passa por uma rede de distribuição dentro das cidades. Então, todo o conjunto, né, a somatória de todos esses equipamentos aqui, tudo isso a gente conhece como CEP, né? Sistema Elétrico de Potência, certo? Agora a gente já entendeu o que é o CEP, né? O que é o sistema de potência. Você ficou com alguma dúvida, Ana, nesse conceito de CEP? Não, por enquanto não. Tranquilo, né? Então, beleza. Então, vamos lá. O que acontece? Só que para que tudo aquilo ali funcione, né? Todo esse sistema que funcione e cumpra a função de abastecer os consumidores com energia elétrica, você precisa você precisa que isso seja administrado de uma forma eficiente e que isso tenha, né, cada fase, né, ela é administrada por um órgão, por uma entidade, justamente para que esse sistema funcione, né? Então, assim, essa funcionalidade do sistema, a gente costuma chamar isso de gestão da energia, né, ou gestão de sistemas de potência. Então é o que está escrito aqui, né? A gestão de energia, né, e operação de sistemas elétricos é uma tarefa extremamente difícil e complexa, exigindo um planejamento prévio e bem elaborado e a análise simultânea de uma grande quantidade de fenômenos, de informações técnicas, econômicas e financeiras. Então, assim, existe a parte técnica, né, da geração de energia, das fontes alternativas, mas para que isso funcione, né, e cumpra aqueles requisitos, né, de qualidade, de acessibilidade, ser mais barato, né, de ser contínuo, demanda aqui um esforço da parte de gestão, né? Então a gente tem alguns órgãos que trabalham justamente nessa questão de gestão para que esse sistema ele funcione na prática. Então, o intuito da nossa aula de hoje justamente é conhecer como que isso funciona, tá? Ana, você já ouviu falar desse termo aqui, né? Sistema Interligado Nacional? Já, você falou já numa aula, não falou? No começo? Acho que foi na Exato, primeira aula. exato. Você faz alguma outra disciplina comigo? Não, só essa. Só essa, né? Então, o que acontece? O Sistema Interligado Nacional, ele é o sistema elétrico brasileiro. Então, todo o nosso sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, ele funciona interligado, certo? Então, nós não temos vários CEPs, né? Vários sistemas elétricos de potência dentro do Brasil. Nós temos um sistema elétrico de potência. Que sistema é esse?
Sistema Interligado Nacional. Então, todas as 5 regiões, elas estão todas conectadas, né? E o sistema ele funciona como um só. Então, é o que está escrito aqui, né? Atualmente, o Sistema Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica é um sistema hidrotérmico eólico de grande porte. Então, aqui, hidrotérmico eólico, porque são as 3, né? São as 3 matrizes de base, né, do sistema de geração, né? Muito tempo, até basicamente o ano passado, as literaturas traziam como sistema hidrotérmico, né, formado na sua maior parte de geração hídrica e térmica, porém com esse cenário de diminuição das térmicas, né, por causa lá da emissão dos gases poluentes, né, questão ambiental e, né, a crise hídrica que estamos enfrentando, né, não sei se você acompanha nos noticiários, mas nós há 4 anos nós estamos passando por uma redução, né, no nível na incidência de chuvas, né, o que causa redução nos níveis dos reservatórios das usinas. Então nós estamos enfrentando uma crise hídrica, e com essa crise hídrica e com a diminuição da participação das térmicas, uma fonte que ganha muito cenário nacional é a eólica. Então hoje nós podemos dizer que o nosso sistema ele é um hidrotérmico eólico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas com múltiplos proprietários, né? Mesmo assim, a hidrelétrica ainda representa mais de 50% da nossa matriz de geração. Isso, né, a gente falou na aula que a gente falou sobre hidrelétrica. Então, para isso, para melhor entendimento, né, o sistema interligado ele é constituído por 4 subsistemas, certo? O Brasil tem 5 regiões geográficas, né, norte, sul, sudeste, centro-oeste e sul, só que a nível de operação de sistema, ele é dividido em apenas 4, que é o sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. E o norte não totalmente, porque nós temos uma parte que pertence ao sistema interligado. Esse aqui, então, é o mapa, né, do sistema interligado. Você pode ver que todas essas linhas que estão aparecendo aqui são linhas de transmissão, certo? Então, você pode ver que todos os estados eles estão conectados por uma linha de transmissão. Então, hoje você consegue colher alguns frutos, né, alguns benefícios dessa interligação. Então, é o que está escrito aqui, né? O sistema interligado, né, ele trabalha em conjunto com a ANEEL e com o ONS. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é a agência regulamentadora das atividades de energia elétrica no Brasil. E o ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o órgão que tem a responsabilidade da operação técnica de todo esse sistema aqui. Ou seja, as demandas de energia que são estudadas envolvem modelos complexos de simulação que estão sob coordenação e controle do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o ONS, e que, por sua vez, é fiscalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso aí fica... Deixa eu passar, quer ver? Aqui, ó. Uma das vantagens de você ter um sistema interligado é que você consegue aproveitar o aproveitamento de todas as usinas de geração centralizada para o suprimento do país. O que significa isso? Se o sistema está interligado, você não necessariamente o norte, as cargas que estão no norte, precisa ser abastecida por uma usina que está no norte. Ou seja, se essa usina estiver em falha, eu posso intercambiar energia de qualquer região do país. Pode ser do sul, do nordeste, do sudeste, centro-oeste, porque isso tudo está ligado numa teia, né, de linhas de transmissão. Então, isso é uma vantagem do sistema, né, porque você consegue aproveitar a geração não de uma região, e sim de toda a região, porque ela está interligada, né? Entretanto, o desafio se torna mais complexo, porque você coordenar, operar com eficiência um sistema pequeno já é um trabalho complexo, né? Agora você imagina você operar um sistema inteiro que funciona com toda essa grandeza aqui, né? Eu acho que eu coloquei até alguns números aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. 170 mil quilômetros de linha de transmissão. É um sistema muito grande, o sistema brasileiro. Então, para você operar um sistema inteiro com esse aqui, você demanda um trabalho, um grande esforço, né, no planejamento da operação, no controle,
no desenvolvimento de sistemas de supervisão, né, que possa supervisionar todo o sistema, passar as informações para que seja tomada decisões. Em suma, o dilema do operador está na decisão de despachar as usinas hidrelétricas e usinas térmicas para gerar energia de acordo com a demanda. Então, eu preciso ainda decidir qual que é a fonte que eu vou despachar em cada dia, né? Pô, hoje é um dia, eu preciso saber qual que é o montante de energia eólica, energia solar, energia térmica, energia hidráulica que eu vou despachar no dia para que atenda a minha carga e demanda. Então, para que eu chegue, né, a valores ótimos, isso aqui demanda estudo, planejamento, simulação, sistemas de otimização para otimizar a geração, né, das minhas usinas e dos meus parques. Então, assim, para que isso funcione, o sistema ele precisa ser muito bem organizado. Eu não sei, você já viu isso aqui em alguma outra disciplina? Essa organização aqui? Oi? Você tá... Só se estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Repete aí a pergunta. É aqui, ó. Eu acho que quem faz GTD comigo viu isso aqui. Quem não faz GTD não viu isso aqui. Esse desenho aqui. Eu não vi isso ainda. Tá. Jonathan, que tá aí, eu acho que você faz GTD, não faz? Essa aqui, eu vou explicar para vocês. Isso daqui... ter visto. Tá, mas quem não viu, na segunda aula de GTD é uma aula só sobre essa organização aqui, tá? Isso aqui é como que está organizado o nosso sistema elétrico brasileiro, certo? Então, nós temos uma entidade que é o cabeça do nosso sistema, que é o CNPE, que é o Conselho Nacional de Políticas Energéticas. Esse aqui é o órgão responsável por implementar, né, as políticas energéticas, certo? Decidir quais são as políticas energéticas. Então, quando vocês veem no noticiário, nos próximos anos aumentará o investimento das usinas eólicas e solares. De onde que vem essa determinação? Desse conselho aqui. Né? Esse conselho é onde que vai estar o presidente da República para decidir os assuntos voltados para o setor elétrico. Aí abaixo do CNPE, nós temos esses 3 órgãos aqui que realizam um trabalho em conjunto. Né? O primeiro, que é o Ministério de Minas e Energia, né? Ele é o órgão que coloca em prática as políticas que são implementadas aqui no CNPE. Então, é muito importante para vocês, pessoal, a figura mais importante, vocês que vão ser engenheiros eletricistas, a figura mais importante de todo o nosso setor é o Ministro de Minas e Energia. Então, quem não conhece, acompanha lá o trabalho, né? Vocês podem estar pesquisando lá quem que é o nosso atual ministro de Energias, acompanhar o trabalho dele, saber se está sendo bem implementadas as políticas energéticas. Então, o cara mais importante do sistema é o ministro de Minas e Energia, que é esse cara aqui. Então, o Ministério de Minas e Energia, ele coloca em prática as políticas que são definidas aqui. Para isso, ele conta com o apoio da EPE, né? Que é a empresa de pesquisas energéticas, certo? A empresa de pesquisas energéticas ela é responsável por estruturar e desenvolver todos os estudos voltados para o sistema elétrico. Então, eu não falei na aula que eu falei para vocês sobre hídrica, que a gente falou lá sobre o processo de implantação das hidrelétricas, a gente falou sobre estudo de viabilidade, estudo de inventário, né? Projeto básico. Quem que executa essas atividades? A EPE, a Empresa de Pesquisas Energéticas. E o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é o CMSE. Esse órgão ele tem a função de monitorar todo o sistema, certo? Ele recebe as informações, ele tem a função justamente de monitorar. É ele que vai dizer se o sistema está sendo eficiente, se o sistema precisa de reforço, se tem que investir mais em geração, se tem que investir mais em transmissão, se tem que realizar novos leilões de energia, né, se as distribuidoras estão realizando um bom trabalho. Quem que monitora todo esse sistema? É esse cara aqui, né? O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico.
E aí abaixo, nós temos aqui esses 3 órgãos aqui, que é o que está mais próximo, né, da nossa realidade, para quem trabalha com sistema elétrico, que é a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela é a nossa agência regulamentadora. Então, é a ANEEL que fiscaliza as atividades de geração, é a ANEEL que organiza, é a ANEEL que despacha as fontes de geração, é a ANEEL que faz os procedimentos para a operação do sistema. Então, tudo voltado para regulamentação e fiscalização é feito aqui pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E abaixo dela, nós temos 2 órgãos extremamente importantes, que é o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Esse órgão ele é responsável pela operação técnica de todo o sistema interligado. Então, quem que é o órgão responsável por operar, por fazer que tudo isso aqui funcione? O ONS, né? Operador Nacional do Sistema Elétrico. E a CCEE, ela realiza a operação econômica. Então, o ONS faz a operação técnica, né? Coordenação, supervisão, controle. E a CCEE, ela faz a operação financeira. Então, contrato de compra, venda de energia, importação de energia, exportação de energia. Então, tudo voltado para a parte financeira do sistema elétrico, quem administra é aqui a CCEE. Pessoal, alguma dúvida nisso que eu acabei de explicar para vocês, na organização do setor elétrico? Alguém ficou com alguma dúvida? Ah? Eu não. Não, né? por enquanto tá de boa. Beleza. Se vocês quiserem um pouquinho saber mais sobre isso daqui, tá? Eu posso colocar para vocês depois como material extra a aula de GTD, aí eu falo, uma aula inteira só falando sobre isso aqui. Daí eu falo certinho como que funciona cada órgão desse aqui, qual que é a finalidade de cada um. Então é bastante... Pessoal, isso aqui é muito importante vocês conhecerem essa organização, tá? Essa aqui é a organização do setor que vocês vão trabalhar. Independente de qualquer ramo da engenharia elétrica que vocês vão seguir, vocês vão estar dentro disso daqui. Isso é a organização que rege o setor que vocês vão trabalhar. Então é bastante importante vocês conhecerem essa organização aqui, tá? Beleza. Esse aqui, na verdade, é só esse setor aqui, pessoal, ele passou por várias reformas, né, durante o tempo. E ela foi estruturado, passou a ter essa cara a partir de 2004, né? Aqui, ó. Através dessa lei aqui, de 15 de março de 2004. Foi ela que estruturou todo o sistema elétrico da forma que nós conhecemos hoje, né? Aqui tá, né, aquela divisão que eu falei para vocês, pessoal. Por mais que tenhamos 5 regiões geográficas, nós temos 4 regiões de operação, que é a região Nordeste, a Norte, que está aqui, Sudeste, Centro-Oeste e a região Sul. Então, essa aqui é a nossa malha de interligação do sistema elétrico, certo? Aí aqui, como nós estamos falando de operação de sistema de geração, o órgão que nós vamos focar um pouquinho é o nosso ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, o ONS ele foi criado em 1998, tá? E ele é responsável pela gestão de energia das instalações de geração e transmissão do Sistema Interligado Nacional. Então, o que o ONS faz? Ele faz a coordenação, é ele que coordena todas as atividades, as manobras, né? Partir, parar a usina, conectar, desconectar, abrir linha de transmissão. Quem faz toda a coordenação é o ONS. Ele faz o controle, né? Justamente ele que coordena e controla as atividades. O planejamento, o que é o planejamento? É você planejamento e programação são coisas parecidas, mas tem um limiar de diferença entre eles. O que é o planejamento? O que é planejar? Planejar é você falar o seguinte: eu vou viajar no final do ano. Eu pretendo viajar no final do ano, nas minhas férias. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou planejando, certo? Então, o ONS ele faz o planejamento a curto, médio e longo prazo da operação. Então, ele planeja a operação anual, a operação mensal e a operação diária, certo? E aí, o que é a programação? A programação é eu falar bem assim, comprei a minha passagem
para o dia 31 de dezembro. Então, planejamento, eu apenas planejo o que vai acontecer no futuro. A programação, eu digo com exatidão quando e como vai ser feito. Então, eu planejei que eu vou viajar no final do ano, é planejamento. Programação, eu falar, olha, estou com a passagem comprada para o dia 31. Então, agora que eu tenho data e hora de quando vai ser minha viagem. Da mesma forma, funciona para o sistema elétrico. Então, o planejamento, ele programa como que vai ser a operação para o mês de setembro. Só que durante o mês de setembro, pode acontecer mudanças no planejamento que tem que ser reprogramado. Então, quando ele fala assim, ó, o dia 7, eu vou precisar de isso de geração, gerar 50, sei lá, mega das 3 às 4 da noite, tal. Isso aí, quando ele coloca a data, os valores, então, é a minha programação. Vocês entenderam a diferença aqui, pessoal? Parecem a mesma coisa, mas tem essa pequena diferença. Sim, prof, deu para entender. Deu para entender, né? Aí, galera, como que o ONS ele consegue controlar? Se você pegar hoje, pessoal, ó, o sistema é bem simples. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, inclusive, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu trabalho num centro de operação, né? Num agente de geração. Então, aqui, ó, tô com o site do ONS, basicamente é minha ferramenta de trabalho. Mas se eu vir aqui no site geral do ONS, que é o site aqui, vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar a página inicial. Pessoal, esse site aqui é uma excelente ferramenta de pesquisa para vocês. Mas se eu vim aqui, ó, sobre o SIM. Sistema, não. Aqui, o sistema em números. Aqui ele vai te dizer, ó. Vocês continuam vendo a tela aí, né? Sim. Aqui ele vai te mostrar, galera, qual que é o número de tudo do nosso sistema elétrico. Olha isso aqui. Aqui ele vai qual que é a quantidade de linhas de transmissão, as extensões das linhas de transmissão. E aqui, ó, ele fala aqui, ó, a matriz energética, como que ela tá nesse exato momento, pessoal. Isso aqui é atualizado. Deixa eu ver se tá. Isso aqui é atualizado a cada minuto. Essas informações aqui, ó. Você vê como é que eu tô produzindo, como que tá a minha produção de energia hoje, ó. Eu tenho aqui, ó. Essa aqui é a matriz de energia. E essa aqui é a matriz elétrica, ó. Isso aqui é térmica. Isso aqui é hidráulica, eólica, ó, a nuclear, solar. Você pode ver que a solar tá bem pouco hoje. E aqui tem tudo que você quer saber de produção de energia elétrica vai estar aqui. E você consegue ver isso em tempo real, ó. Se eu pegar aqui agora, ó, eu vim aqui, ó, programação diária, tá vendo? Eu já consigo ver qual que é a programação para o dia de amanhã. Quais são as usinas que vão ser despachadas, todas. Eu consigo ver isso tudo aqui. E a energia do agora, se eu vir aqui em carga e geração, eu consigo ver, ó, como que está a produção de energia elétrica, ó, como que isso é atualizado em tempo real. Ó. A última atualização aconteceu às 20h34. 20 porque é horário de Brasília, tá? O ONS utiliza o horário oficial de Brasília. Então, ó como é que está a minha carga. A carga do meu sistema está em 80 gigawatts. Como que essa carga está distribuída? Aí você vem aqui e vê aqui, ó. Através desse tipo de geração aqui, ó. Ela está dessa forma aqui agora, ó. 59% está sendo gerado por hidrelétricas, 28% por térmicas, 7% por eólicas. Estamos importando, né, um pouco de energia, certo? Para cumprir a carga, e aqui você consegue ver por carga como é que está a produção de energia hidráulica, de energia nuclear, de energia solar. Pode ver que a energia solar, ó, isso aqui é o gráfico do dia, ó, produz durante o dia, à noite agora, ó, como é que está agora nesse exato momento, zerado, porque realmente não tem sol, né? Eólica. E aí você vê, aí como que você vê agora a questão da operação do sistema, né, das regiões. Você vem aqui, ó, balanço de energia. Vai abrir isso aqui, ó, o mapinha do Brasil,
dizendo o quanto que está sendo produzido e consumido de energia em tempo real pelas... Lembra que mostrou que a gente estávamos importando energia? Aqui está o valor, ó. Nós estamos importando nesse exato momento 565 megawatts do Uruguai e 900 megawatts da Argentina. Então, galera, é muito interessante. Vocês podem... Isso aqui, ó, é uma fonte de... Você perguntar hoje, professor, aonde que eu consigo... Estou fazendo TCC na área de geração, sei lá, de qualquer coisa. Aonde que eu encontro as informações mais precisas e mais atualizadas sobre esse tipo de coisa? Aqui. Aqui você encontra todo. Ele tem até acervo, pessoal, ó. Com materiais, né, glossários, né, de termos técnicos. Pessoal, isso aqui é fantástico para quem deseja conhecer um pouco do sistema. Esse site aqui ele é bem importante. Voltando aqui para nossa aula agora, então. Então, a ANS faz a coordenação. Vocês viram que coordenação, controle e planejamento. Vocês viram ali que está tudo, né? E todo esse material ele é público, tá, pessoal? Você não precisa ter acesso a alguma coisa. É tudo público. Qualquer pessoa pode ter acesso e consultar esses dados. E agora, como que o ANS faz a coordenação e a supervisão de todo o sistema, certo? Como que ele faz isso? Ele faz isso baseado no que a gente chama de hierarquia de operação, certo? O ANS, ele é formado, pessoal, deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Essa estrutura aqui que vocês estão vendo é a estrutura do ONS, certo? Ele tem um Centro Nacional de Operação do Sistema, que fica em Brasília, que ele é responsável por assuntos que envolvem o sistema como um todo, certo? E ele possui 4 centros regionais de operação do sistema. Por que 4 centros de operação regional? Porque eu tenho 4 regiões de operação. Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, certo? O centro de operação do Sul fica na cidade de Florianópolis. O centro do regional Sudeste Centro-Oeste fica no Rio de Janeiro. O Norte Centro-Oeste fica em Brasília também. E o Nordeste fica em Recife. Então, aí você fala, o ONS quem que vai controlar as usinas do Nordeste, as que estão no Nordeste? O Centro Nacional do Nordeste. Quem que vai tratar os assuntos relacionados a uma usina que está em São Paulo? São Paulo pertence ao Sudeste, então o Centro Regional do Sudeste. Quem que vai tratar agora um assunto envolvendo todo o sistema, a matriz nacional? O Centro Nacional do ONS. Então, o ONS tem um centro nacional e 4 centros regionais. Então, isso aqui é a hierarquia de operação. Quem que é a primeira... Quem está no topo da hierarquia de operação? O Centro Nacional do ONS. Em segunda instância, os centros regionais do ONS, que são aqueles 4 que eu falei para vocês. Então, nessa primeira escala, acima da linha pontilhada, nós temos o agente ONS. Abaixo da linha pontilhada, agora nós temos os agentes de geração. Pessoal, o que são agentes? É o seguinte, todas as empresas as empresas que detêm as atividades de geração, transmissão e distribuição, na sua maior parte, são empresas privadas. Né? No Mato Grosso, quem que é a empresa que detém a distribuição no Mato Grosso? Energisa Mato Grosso. Quem que tem a geração no Mato Grosso? Vários proprietários. Né? A usina de Sinop é de uma empresa, a usina de Colíder é de outra empresa, então tem várias empresas. Aí abaixo dessa linha estão as empresas que são detentoras das instalações. Então, nós temos os COGs, que são os Centros de Operação da Geração. Eu faço parte do Centro de Operação da usina da empresa que eu trabalho. Então, eu trabalho nesse Centro de Operação aqui. Nós temos os COTs, que são os Centros de Operação da Transmissão. E nós temos, não vai mostrar aqui, mas a gente tem o COR, né? Que pode ser tipo uma empresa, ela pode ter um centro também e um centro regional, dependendo do tamanho que ela for.
E abaixo delas estão as instalações. O que estão aqui nas instalações? Aí são as usinas, as linhas de transmissão, as subestações, certo? As conversoras. Então, a hierarquia de operação é isso aqui. O Centro Nacional atua sobre os centros regionais. Os centros regionais, eles atuam sobre os centros de operação das empresas, né, que são donas das usinas, das linhas e das transmissoras. E elas atuam sobre as instalações, certo? Então, vamos dizer que eu tenho uma aqui, ó. Vamos dizer que é essa usina de Jupiá, ela está aqui, certo? A usina de Jupiá, eu preciso aumentar a produção de energia em Jupiá. Quem que vai ser acionado? O Centro Nacional do Sudeste, né? No Rio de Janeiro, vai acionar o centro de operação da CESP. Por que CESP? Porque a CESP é a empresa que é dona da usina de Jupiá. Então, ela vai acionar o centro de operação da CESP, vai falar, ó, eu preciso que você diminua a geração de Jupiá. Aí o centro de operação de Jupiá vai atuar na usina de Jupiá. Então, essa aqui é o exemplo de uma hierarquia de operação. A CESP, ela tem todas essas usinas aqui, certo? Quem é que controla todas essas usinas aqui? O centro de operação o COG, né, Centro de Operação da Geração da CHESP, que é subordinada ao Centro Regional do Sudeste do ONS, que aqui o Sudeste vai ter vários outros COGs de outras empresas. Então, pessoal, isso aqui é a primeira esfera de operação, é o que a gente conhece como hierarquia de operação. Esse aqui é um tema bastante importante, tá, pessoal? É um tema bem técnico. Você não vai encontrar isso aqui em livros didáticos. Isso aqui é um tema bem, bem prático mesmo. Então, é importante vocês conhecerem tanto como funciona o sistema, né, a hierarquia lá que eu mostrei para você, a organização do sistema, como é a hierarquia de operação. Alguma dúvida até aqui? Não. Professor, Sim? então essa parte o professor fala que a hierarquia é dividida em 4 etapas ou 3? Como assim? Se fossem colocar em faixa, como por exemplo, são os operadores do sistema, as instalações e as instalações de rede de operação? Exato, é porque assim, que assim, pensa comigo, é como se fosse assim, é o que está colocado aqui, ó. A primeira esfera é isso aqui, né? Que são os centros de operações do OMS, certo? É a primeira instância. A segunda instância são os centros de operações. É porque assim, centros de operações das empresas, certo? E a terceira são as próprias instalações, as usinas. Tipo assim, você pegar aqui, tipo, a CESP, ela tem inúmeras usinas, certo? Quem que é responsável por operar todas as usinas da CESP? O Centro de Operação da CESP, certo? Quem que é responsável? Agora, só que no Rio de Janeiro não tem só a CESP. Tem a CESP, tem a Eletropaulo, tem várias empresas que vão ter várias usinas também. Então, o regional, ele controla todos os centros de operação daquela região, e cada centro de operação de cada empresa controla suas usinas. Então, a primeira instância é exatamente o que você falou, são 3 fases, né? A primeira são os centros de operação do ONS, o segundo são os centros de operação das empresas, e os terceiros são as instalações. Entendido? Sim, beleza. É porque assim, aqui, igual eu falei, por que chama hierarquia? Justamente por isso, porque todas essas usinas aqui, o que é o centro? Eles controlam todas essas usinas através desse centro. E o centro do ONS controla todos os centros de operação. Agora, você imagina como seria trabalhoso se cada centro fosse conectado a cada usina? Imagina a informação que chegaria para esse cara aqui. Então ele faz o quê? Ele reúne todas as informações de todas as usinas, passa para o centro de operação, e o centro de operação passa para o centro de operação do ONS.
É tipo assim, é aquela ideia, tipo, pega uma sala de aula. Por que se tem um líder na sala de aula? Porque se a direção quer passar uma informação, precisa vamos dizer assim, da opinião dos acadêmicos, então todos os acadêmicos vão passar as informações para o líder, e aí o líder faz a comunicação com a direção da faculdade. Seriam basicamente isso. Foi entendido? Sim. Beleza? Então, hierarquia de operação. Beleza? Agora, o último tema da nossa aula agora é... Isso aqui é muito importante, galera. Isso aqui é bem importante. Isso aqui também vocês não vão encontrar em livro, tá? Por isso que eu gosto de frisar que essa aula, na verdade, ela é um bônus, pessoal. Para vocês conhecerem como que funciona na prática o setor que vocês vão trabalhar. Eu não tive essa aula na minha graduação, tá? Eu saí cru sem saber nada disso aqui. Isso aqui eu tive que aprender na prática. Então, para que o ONS faça essas funções que eu falei para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Coordenação, controle, planejamento e programação, ele precisa estruturar o processo de operação dele, certo? O processo de operação do ONS, ele é estruturado em 3 fases. A pré-operação, a operação em tempo real e a pós-operação, certo? Essas 3 etapas juntas que dão, né, subsídios para você executar o controle de todo esse sistema, pessoal. Esse aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo aqui é o Centro Regional do Rio de Janeiro, tá? Do ONS. Essa aqui são os engenheiros que fazem a operação do sistema regional do Sudeste. Eu, né, já tive a oportunidade de conhecer um centro de operação do ONS, né? É uma coisa que eu indico para todas as pessoas, pessoal. Lá vocês conseguem fazer o tour na sala de controle do ONS, conhecer. É uma experiência muito boa. Quem puder fazer isso, faça um dia. Essa aqui é uma foto que foi tirada, né, lá do centro de operação. E aí eu vou. Isso aqui tudo que eu. Essas 3 próximos slides aqui, pessoal, eu não vou passar por eles, porque é só para vocês lerem. Tá detalhado o que eu vou falar para vocês. Eu vou falar tudo que está naqueles 3 slides através disso aqui. Então, a operação do sistema está dividida em 3 fases: pré-operação, operação em tempo real e pós-operação. Então, a gente sempre trabalha com isso aqui, vocês pensando da seguinte forma. Hoje é dia 3, certo? O dia 3 é o meu tempo real. O meu dia 2 é a minha pré-operação. E o meu dia 4 vai ser a minha pós-operação. Por quê? Na pré-operação, eu planejo e programo. Na operação em tempo real, eu executo o que foi planejado e programado. E na pós-operação, eu avalio se no tempo real foi executado conforme o que foi programado e planejado. Então, aqui eu planejo e programo, aqui eu executo e aqui eu faço o tratamento. Eu avalio se isso aqui foi feito conforme estava programado. Então, na fase de pré-operação é feito a solicitação das intervenções, certo? O que é isso, pessoal? Vamos dizer que amanhã eu preciso... uma empresa vai precisar fazer a manutenção de um transformador. Pô, mas como assim? Então, se ela vai fazer manutenção do transformador, eu não posso contar com aquele transformador para o dia de amanhã. Ele vai estar indisponível amanhã, porque a empresa vai estar trabalhando no transformador. Então, eu recebo todas as solicitações de intervenções e equipamentos na pré-operação, programo essas atividades aqui, para que nesse dia que eu vou trabalhar aqui, eu não conte com essas instalações que vão estar em intervenção, certo? Processamento e operacional das diretrizes. Então, aqui, nessa fase também eu recebo as informações das usinas, dos níveis de reservatórios, de como estão as vazões, para me saber quais serão as usinas que eu posso trabalhar com elas no dia de amanhã. Imagina se eu programar aqui uma usina e ela não tem água para gerar durante o dia de amanhã. Eu tenho que colocar outra no lugar dela.
Então, eu preciso receber as informações disso nesse dia aqui. E aí, eu tenho condições para me elaborar uma programação. Então, como que funciona a programação da geração, pessoal? Funciona assim, ó. No dia de hoje, certo? Eu vou receber a informação de todos os centros de operação das usinas, de como está o nível de reservatório, se tem usina que está com algum problema, se as usinas, quais serão as usinas que vão poder participar da consolidação. Aí eu pego todas essas informações, jogo num programa de simulação. Esse programa ele vai me dizer qual que é a forma ótima da operação. Então, é um programa que executa uma função de otimização. Então, ele vai me dizer bem assim, para o dia de hoje, para você produzir energia, atender a carga da forma mais barata, você precisa de tanto por cento de fontes hidráulicas, tantos por cento de fontes eólicas, tantos por cento de fontes térmicas. E aí, através disso, ele vai dizer, das térmicas, olha, a térmica mais barata para o dia de amanhã vai ser térmica, sei lá, de Mato Grosso, térmica do Nordeste, térmica não sei da onde. Então ele vai, o programa já vai dizer quais são, porque as usinas já estão todas cadastradas, quais são as usinas mais que consegue produzir energia pelo menor preço naquele dia, certo? Então a programação das usinas que estão produzindo no dia de hoje foi feito ontem, lá na pré-operação. Aí na operação em tempo real, você executa o que foi planejado. Então aqui a execução das intervenções, o controle da geração, controle da transmissão, a operação dos reservatórios, operação em contingência, né? A contingência é o seguinte: quando alguma coisa acontece que não estava planejado, né? Como é que fala? Imprevistos. Acontece assim, tava chovendo e desligou, caiu um raio numa linha de transmissão e desligou a linha. É uma operação em contingência, porque isso não estava previsto que ia acontecer aqui. Aí então você tem que fazer o quê? Aqui no tempo real você vai fazer as tratativas, colocar uma outra linha de transmissão em operação para poder abastecer a sua carga. Beleza? E aí, na pós-operação, você vai avaliar. Aí que você vai analisar o que aconteceu aqui no seu tempo real. Tipo, se o que foi programado foi executado corretamente. Você vai levantar as estatísticas. Você vai fazer a relatório, a análise das ocorrências. Então, vamos dizer que aqui no tempo real, no dia, aconteceu o desligamento dessa linha. Então, aqui, quando aconteceu aqui, o tempo real não vai se preocupar por que aconteceu esse desligamento, o que aconteceu, planos para evitar, não. Ele simplesmente vai corrigir o problema. Pô, a linha foi desligada, eu preciso colocar uma outra linha no lugar. Então, ele vai lá colocar uma outra linha em operação. Só isso, tempo real executa. Aí, aqui na pós-operação, que você vai pegar essa ocorrência de desligamento da linha ou um desligamento de uma usina e vai analisar por que o que ocorreu, qual que foi a causa, qual que foi o efeito, qual que vai ser o plano de ação, melhoria, para que isso não ocorra novamente. Isso vai ser feito aonde? Aqui na pós-operação. Então é bem importante, pessoal. Hoje eu já trabalhei com pré-operação e hoje eu trabalho nessa área aqui. Eu trabalho na operação em tempo real, né? Eu sou engenheiro de tempo real de um centro de operação. Então é um assunto que eu domino, então quem tiver. Eu sempre deixo aberto, pessoal. Quem tem interesse, quem tem curiosidade, quem quer saber a fundo como funciona, pode me mandar uma mensagem, pode mandar no WhatsApp, no grupo, professor. Queria saber um pouquinho mais sobre isso aqui. Tem algum material? Pode me indicar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Isso aqui é bem importante para o conhecimento de vocês, crescimento de vocês, certo? Aí, pessoal, isso aqui, aí o que eu falo assim, despacho de geração. O que é o despacho? Despacho nada mais é que o valor da geração que cada usina vai gerar num dia, certo? Então, se eu dizer assim, tal usina vai gerar 20 mega durante todo o dia, né? Então, isso vai... Isso aí é o meu despacho daquele dia, certo? Aí, baseado nisso aí, isso aqui é só explicando o que é despacho para vocês. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso que eu vou explicar para vocês agora, pessoal. Ó,
Desde o início eu falei para vocês, o intuito do ONS fazer todo esse trabalho é você produzir energia, abastecer todas as cargas com o menor custo, certo? Então a ideia é atender a carga pelo menor custo. O que fica mais barato? Despachar hidrelétricas ou térmicas? É uma pergunta que eu faço para vocês. Quem está aí na aula é Jonathan e Ana Carolina. Isso aqui eu pergunto para vocês. Baseado no conhecimento prévio de vocês, não precisam ter medo de errar, pessoal. Eu faço essa pergunta para vocês. Se a ideia é atender a carga com o menor custo, o que fica mais barato? Eu sou o cara lá do ONS que está fazendo a programação da geração de amanhã. Falou, cara, eu preciso chegar no menor custo. O que é mais barato? Eu despachar mais térmicas ou mais hidrelétricas? O que vocês acham? Eu acho que hidrelétrica, não sei. E aí, Jonatas, o que você acha? Vai com a Ana aí? Mais barato hidrelétrica? Olha, eu não tenho certeza se no momento seria hidrelétrica, mas eu acho que no geral eu diria que é hidrelétrica, tanto porque ela vai durar mais, eu acho. Ou é menos prejudicial, por assim dizer. E a térmica você tem o custo do combustível, né? Sim. É por isso que eu acho que o cálculo final, por assim dizer, a hidrelétrica causa maior lucro. Certo. Agora vamos para o que é. Olha, vocês não estão errados. Se você for comparar isoladamente, não tem comparação, tá? A hidrelétrica, ela é muito mais barata. Por quê? Porque a hidrelétrica você produz energia através do quê? Água. Você não tem custo para produzir energia hidrelétrica. Agora a térmica você tem. As caldeiras vai queimar o quê? Carvão. Você precisa comprar o carvão, precisa ter o custo com o combustível. Se ela é uma térmica a gás natural, você precisa comprar esse gás de algum gasoduto, algum lugar para queimar o gás. Então, o custo da hidrelétrica ela é zero. A da térmica o custo da hidrelétrica é apenas o custo de operação e manutenção. As pessoas que trabalham na hidrelétrica, né, tal. Já a térmica é o custo de operação mais o custo do combustível. Então, se você analisar isoladamente, térmica é mais cara, muito mais cara que hidrelétrica, certo? Só que essa análise, ela não é feita isoladamente. Por que não é feita? Porque o nosso sistema, ele funciona de forma interligada. Todo o sistema funciona como um só. Então, agora aí você me pergunta, olhando dessa forma, o que é mais barato? Térmica ou hidrelétrica? Aí a resposta certa seria, depende do momento. Depende do instante. A sua análise está sendo feita na época chuvosa ou na época de seca? Na época no horário de carga pesada ou no horário de carga leve? Então, essa pergunta ela vai depender de cada caso. E agora eu vou explicar para vocês o que é o dilema do operador. O dilema do operador é justamente isso, decidir quais são as fontes que vai ser mais barata. Então a ideia é que eu consiga atender a carga pelo preço mais barato. Aí agora vamos acompanhar aqui, galera. Ó, essa linha azul aqui é o meu primeiro cenário, certo? Se eu despachar as hidrelétricas, então inicialmente o meu custo, o custo da energia elétrica vai ser muito barato se eu falar bem assim, não, eu não quero colocar as térmicas não, porque térmica é mais caro, tem combustível, eu vou colocar só hidrelétrica. Pô, se você botar só hidrelétrica, inicialmente, o seu custo imediato ele vai ser baixo, porque o preço das hidrelétricas são menores. Porém, o que vai acontecer? Tem que entender que num ano você não consegue usar só hidrelétrica. Por que não? Porque vai chegar uma época que vai chegar no período seco, que as hidrelétricas vão estar com seus reservatórios baixos. E se eu coloquei só hidrelétrica, o meu reservatório vai ficar mais baixo ainda, porque ele vai ir caindo
conforme você vai utilizando a água para gerar energia elétrica. O que vai acontecer? Vai chegar um certo ponto que você já não vai ter mais água nas hidrelétricas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que partir as térmicas. Como você usou praticamente toda a água das suas hidrelétricas, você não vai ter mais hidrelétrica, você vai ter que colocar só térmica. Aí o que vai acontecer com o seu custo? Ó, aumentar. Então, se você decidir despachar só hidrelétrica, achando que o preço é mais barato, então o seu custo imediato vai ser pequeno, porém o seu custo futuro vai ser muito alto. Beleza? Entenderam? Hidrelétrica aqui? Agora, vamos dizer se eu falo, não, agora eu vou para o segundo caso. Eu vou começar só despachando as térmicas. Cara, o teu custo inicial vai ser altíssimo, porque se você colocar só térmica, as térmicas são muito mais caras. Porém, se você for utilizando só térmica, o que vai acontecer? Você vai estar acumulando água nos reservatórios das suas usinas. Então, quando você vai chegar num ponto aqui que todas as suas usinas vão estar com seus reservatórios no máximo. Então, se você desligar todas as térmicas, você vai poder ligar só as hidrelétricas e todas elas com o máximo de reservatório. O que vai acontecer com o preço da energia? Vai cair. Então, a térmica funciona ao contrário. O custo imediato dela é alto, porém o custo futuro dela é baixo. Então, o que o ONS tem que fazer? Ele não utiliza nem essa curva e nem essa curva. Ele tem que encontrar esse ponto aqui, ó. Quando despachar térmica e quando despachar hidrelétrica para que o custo fique menor. Então, ele vai ter que encontrar o quê? Esse ponto de equilíbrio aqui. Esse ponto de equilíbrio que é o intuito do meu planejamento, certo? Então, os dois cenários estão elencados aqui, ó. Cenário com chuva. Se eu utilizar esse ponto aqui e estiver chovendo, beleza. Eu posso utilizar isso aqui por muito tempo, porque enquanto eu estou consumindo água das hidrelétricas, vai estar chovendo e enchendo de novo, certo? Então, beleza. Esse cenário seria o ideal. Eu utilizar a hidrelétrica e tá chovendo. Só que eu não garanto que vai chover o ano inteiro. Até porque não chove o ano inteiro. Eu tenho meu período seco. Então, o que vai acontecer aqui? O cenário sem chuva, risco de reduzir os reservatórios, possível déficit de energia, utilizar as térmicas no futuro, porque se você usar toda a água, você vai ter que usar as térmicas. E aí, o segundo cenário se eu utilizar só as térmicas, vai ser ruim se estiver chovendo muito, porque aí eu vou ter que jogar água fora nas minhas hidrelétricas, porque eu vou estar com os reservatórios no máximo e vou ter que jogar água fora. Isso cenário sem chuva. Agora com chuva. Agora um cenário sem chuva seria o ideal, que daí eu preservo o reservatório das minhas usinas e conforme eu utilizo a térmica, os reservatórios vão subindo. Então não é uma análise tão simples, galera. Por isso que eu gosto essa parte aqui é bem importante vocês entenderem. A análise do ONS é uma análise muito complexa. Por isso que ele tem que programar cada dia. Ele planeja para um futuro. Então, o ONS já tem planejado qual que vai ser a operação de todo o mês de novembro, certo? No dia 31 de agosto, o ONS publica a programação do mês de novembro. Desculpa, planejamento do mês de novembro. Só que ele faz esse planejamento baseado no histórico anterior. Então, ele coloca lá que vai começar a chover a partir de dia 15 de novembro, vai começar a encher os reservatórios, tal. Só que não é, isso pode acontecer e pode não acontecer. A chuva pode atrasar, pode demorar um pouco para isso conseguir. Então, ele faz o planejamento, né, a médio prazo, que é mensal, e ele faz a programação diária. Então, ele muda essa programação a cada dia para ir ajustando essas diferenças que vai ter entre o que está planejado e o que está acontecendo. Pessoal, vocês entenderam essa curva aqui? Ficaram com dúvida? Quer que eu explique mais alguma coisa sobre isso daqui? Professor, explica de novo como é que oscila essas setas.
Essa aqui? É porque assim, ó, vamos lá. Nesse primeiro caso, essa primeira linha aqui, ó, a azul fraco aqui, quase um verde, é o cenário de eu fazer o seguinte, eu falar, ó, vou colocar só hidrelétrica, né? Só hidrelétrica, o custo inicial vai ser baixo. Por que vai ser baixo? Porque a hidrelétrica, o preço da energia dela é mais baixo. Eu não tenho que comprar gás, eu não tenho que comprar carvão, eu não tenho que comprar biomassa para queimar. É água. Se chover, beleza. Eu gero energia a preço de banana aqui. Só que se eu usar só hidrelétrica, o preço vai começar a subir. Por que o preço vai começar a subir? Porque conforme eu estou utilizando a água dos meus reservatórios, eles estão depreciando, caindo. Vai chegar um certo ponto que eu vou ter os reservatórios baixos, então eu vou ter que partir muitas térmicas de uma vez. E o que vai acontecer com o preço da minha energia? Vai subir. Vai subir porque eu estou com pouca água nos meus reservatórios e vou ter que partir mais térmica para dar conta de atender a carga. Então o custo imediato é baixo, porém o custo futuro é alto. Já a térmica é o contrário. Se eu decidir iniciar com mais geração térmica, vai ser muito mais caro. Por quê? Porque a térmica é mais cara porque eu tenho um custo com combustível, tudo. Só que o preço da energia vai começar a cair. Por que vai começar a cair? Porque enquanto eu estou utilizando térmica, eu estou acumulando água no reservatório das minhas usinas. Então vai chegar um certo ponto que eu vou ter todas as minhas usinas com os reservatórios no máximo. Então eu posso desligar as térmicas e utilizar só a geração hidrelétrica, que é baixa. Então meu custo imediato é alto, meu custo futuro vai ser baixo. Então qual que é a ideia? É você encontrar o ponto de equilíbrio entre quando que eu entro com as hidrelétricas e quanto que eu entro com as térmicas, para que eu tenha sempre a atender a carga pelo menor preço. Entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Está a aula de hoje? Eu não, prof. Então, beleza. Pessoal, aí lembrando que vocês têm, então, agora lá disponível no Cigar para responder as perguntas. Então, a primeira pergunta, o que é e como funciona a hierarquia de operação? Eu acho que ficou claro. Quais são os processos que ocorrem na pré-operação? Então, o que é feito na pré-operação? O que é feito na pré e na pós, na verdade? O que é feito em tempo real? Que eu expliquei para vocês. O que é o dilema do operador? Qual o seu resultado? E explique a curva de custo futuro e custo imediato para a operação eletroenergética. Essa curva aqui. Dilema do operador. O que é o dilema do operador? Isso aqui. Eu tenho que atender a carga com menor custo, e para isso, o dilema dele é o quê? É responder essa pergunta aqui, ó. É chegar na resposta. Essa pergunta aqui é bem interessante, pessoal. O que é o dilema do operador? O dilema do operador é esse: atender a carga com o menor custo possível, certo? Então, aí ele vai se perguntar: o que é mais barato? Despachar mais hidrelétricas ou mais térmicas? Esse é o dilema, a pergunta que ele vai se fazer. E qual que é a resposta? Qual o resultado? O resultado é os valores de térmica e de hidrelétrica que eu vou para que eu chegue na operação mais barata. Então, qual que é o resultado? É encontrar esse ponto ótimo aqui. Vocês entenderam? Eu só respondi essa daqui porque essa aqui realmente é a mais complexa mesmo. E eu acredito que as outras ficaram claro na minha explicação. Beleza? Beleza, prof. Então eu vou parar aqui só recapitulando, pessoal, vou parar aqui a gravação. Só lembrando